Olá, seja bem-vindo a mais um programa Conversa Pública. E hoje o nosso tema será: o que esperar da pós-pandemia Covid-19? A tecnologia apontaria uma saída? E os nossos convidados são o administrador César Campos, que é o coordenador da Comissão Especial de Gestão Pública aqui do CRA-RJ, e a Ângela Fontes, que é economista, mestre em Planejamento Urbano e Regional e doutora em Ciências na área de concentração, organização e gestão do território. Além disso, ela é pesquisadora e consultora do IBAM. Tudo bom com vocês, Ângela, César? Tudo bem, tudo bem, boa tarde, então, César, Érica. É um prazer estar aqui com vocês, tá? Que bom. Então, César, diga você. Olha, nós ficamos assim muito curiosos, porque eu estou ficando até meio famoso de trazer pessoas tão inteligentes e importantes para falar para a gente. E cada programa a gente aprende um pouco mais. E sabendo do seu artigo e vendo o artigo que você escreveu na revista do IBAM, nós ficamos muito motivados a ouvi-la, porque você levanta uma série de questões que, para os administradores que atuam tanto na área pública quanto na área privada, e diante de toda essa crise, tem assim uma série de pontos extremamente relevantes para eles pensarem, porque afetam diretamente a sua prática, né? Seja por conta de globalização, seja por conta de logística, seja por conta de emprego, e seja até por questões pessoais, de como você diz no seu artigo, como viver a vida, né, na pós-pandemia. E aí nós gostaríamos de ouvir um pouco o que motivou você a escrever esse artigo, as suas preocupações. Bom, César, é como você falou, como viver a vida em momento de pandemia, de quarentena, de não poder sair de casa, de sair de máscara quando foi possível sair, não é? Então, como viver a pandemia? É uma ideia de que, se nós conseguimos nos aproximar por meio da tecnologia, como essa tecnologia vai nos apoiar na saída, porque nós, seres humanos, não vamos conseguir viver sem ter um horizonte, né? O horizonte é o que faz a gente caminhar, é o que faz com que a gente faça alguma coisa na nossa vida, né? O que nós vamos fazer daqui a o que nós vamos fazer daqui na semana que vem. Então, a pandemia, essa quarentena que a gente viveu e está vivendo, né? Na hora que eu estava escrevendo, eu pensei, gente, eu não consigo escrever nada a não ser pensando de que maneira eu vou sair, né? Nós vamos sair dessa situação. É claro que são muitas as perguntas, né? São muitas as perguntas, a gente não fica... A indefinição continua, né? Então, é algo que a gente precisa trabalhar. E todas as profissões têm esse tipo de situação que está enfrentando, né? Sejam os médicos que aprenderam mais, e as médicas, né, que aprenderam mais ao longo desse tempo a conviver com a doença. Os médicos e médicas na China tinham uma dificuldade que hoje em dia nós já ultrapassamos, né? O tratamento já ultrapassou, então isso foi caminhando. E os administradores ou economistas, enfim, os administradores responsáveis pela gestão, né? Porque o que é a nossa vida se não a gestão? Gerenciar a nossa vida. Então, se nós temos que fazer essa gestão, de que forma nós vamos fazer isso de modo mais produtivo, né? Tem uma coisa que me chamou a atenção, né? Que você, ao mesmo tempo que levanta as questões, você sempre sugere alguns caminhos, né, por conta da reflexão. E aí você fala uma coisa importante, que é o seguinte: a humanidade já passou por vários problemas. Certamente ela vai criar mecanismos, caminhos para superar toda essa incerteza, né? Porque eu acho que a grande questão que a pandemia trouxe foi um nível de incerteza, uma convivência com a incerteza, que talvez anteriormente, no dia a dia, o chamado normal, a gente fica um pouco afastado dessa incerteza, né? E a pandemia trouxe
ela é escancarada, vamos dizer assim. Escancarou. Ela escancarou as incertezas, escancarou as desigualdades, né? Ela colocou a nu, né? Como é que nós temos toda coisa, lave a mão, passe álcool gel, e tem casa, tem periferia que não tem álcool gel, que não tem água. Então, de que maneira os gestores das cidades, né, vão estar enfrentando isso, o pós-pandemia? Gente, a questão do plano sanitário, né, de você ter um planejamento, né, da população, da questão de água e saneamento básico, é de sempre, né? É de sempre, é muito tempo que se tem isso. E como, Érica? É uma discussão diária, a questão do marco regulatório, sanitário, é uma discussão que há muito tempo. E agora, é verdade. Uma pandemia viral, né? Se houvesse já tido essas políticas que tratassem melhor do saneamento, né? Exatamente. Se nós tivéssemos tido isso, certamente o número de mortes teria sido menor. Se você tivesse uma gestão melhor na questão da habitação, né, você também teria casas, né, habitações em que as pessoas teriam melhores condições de vida. Ou seja, a desigualdade ficou escancarada no país, né? Então, isso é algo que essa pandemia coloca. E aí, a questão da tecnologia, né, que seria a saída, que tecnologia nós estamos falando quando nós temos estudantes que, para se preparar para receber as aulas, tem um único celular na família. E esse celular nem sempre recebe aquela mensagem, né? E são celulares que você tem planos muito pequenos, entendeu? Se você, a gestão, né? Como que os administradores públicos responsáveis deveriam ter pensado nessa questão das aulas, interrupção das aulas, que foi no mundo inteiro, né? Eu tenho regiões do país que não têm acesso ao Wi-Fi, ou um bom acesso. Tenho regiões assim, né? Nosso país são vários países aqui dentro. Então, você teria que ter, ao mesmo tempo, nas grandes cidades, pelo menos, ao mesmo tempo que você teve o afastamento e a questão das aulas à distância, ter uma forma das pessoas terem acesso gratuito à internet, porque isso é básico, é direito do cidadão. Ângela, tem uma questão interessante quando você fala que a pandemia, quer dizer, desnudou uma série de fragilidades que nós tínhamos, deficiências e fragilidades. Isso ficou muito claro no auxílio emergencial que a Caixa Econômica estava providenciando, quer dizer, como a população que tinha que ser atendida era totalmente desconhecida. Então, foram sucessivas tentativas. Não, agora nós conseguimos. Aí aparecia outro grupo. Não, agora nós conseguimos. Apareceu. Então, sob o ponto de vista assim, de gestão, nós, como administradores, né, aquele início de operação da Caixa Econômica, a nosso ver, foi um desastre. Sim. Foi assim, que não era para ter aglomeração, passou a ter, né? O que era chamada, o que eles chamavam de clientela, não era exatamente a clientela que necessitava. Que eles pensavam. A quantidade de fraudes que apareceu e os gestores lá da Caixa tentando dar uma outra ideia, eu acho que deixou assim tudo muito claro, né? Até porque precisava tudo ser rápido, né? Sim, e além disso, eles estavam trabalhando com uma hipótese de que todo mundo tinha o celular, e que aquele celular, ele daria conta do tal do programa Caixa Tem para todo mundo. Não aconteceu. Que não é verdade. Que não é verdade. Caixa, não é Caixa Tem, é outro nome do... É um outro nomezinho, é um aplicativo da Caixa, onde ele pudesse pagar, transferir, fazer... Por que dificultar que as pessoas não recebessem logo os R$500? Por que tinha que ser pago, feito e tudo por esse aplicativo? Análise, Ângela, na análise que nós fizemos aqui na Comissão de Gestão Pública, nós vimos o seguinte: a Caixa Econômica, ela inverteu os objetivos, ela colocou um objetivo dela, Caixa, de querer se tornar um banco digital,
em que o abono era, vamos dizer, apenas um instrumento, não era o objetivo, né? Quer dizer, em vez da política pública ser atender a população, não era criar o banco digital, quer dizer, desenvolver o aspecto digital da Caixa Econômica. E aí nada deu certo, né? Claro, porque... A questão da tecnologia, novamente. A tecnologia pode ser uma saída, mas pode ser uma saída se estiver estruturada. Não é mais ou menos o que você trata, Ângela, no artigo? É isso mesmo, entende? Porque você tem toda uma entrada agora numa nova era tecnológica, né? Trabalhando a questão de 5G, enfim, de tudo 3D, toda uma quantidade. Inteligência artificial, enfim, que quem está preparado para isso? Entende? Então, qual é a situação que você tem de um país em que, se na cidade do Rio de Janeiro ou na cidade de São Paulo, as crianças não conseguem ter acesso pelo celular ou por um tablet, a escola, as aulas que as escolas públicas estão mandando, como é que vai ser no interior? Entende? Como é que fica nas periferias dessa mesma cidade, né? São as maiores cidades do país. Então, São Paulo também não conseguiu. São Paulo também. Outra coisa que me chamou a atenção no seu artigo é você ter pontuado de uma forma muito interessante a situação da mulher nessa pandemia, nesse quadro. A situação, quer dizer, como as mulheres foram as mais afetadas nesse período da pandemia. Isso achei assim, para mim foi assim, você juntou coisas que eu via separado. Pois é, porque nós mulheres, né, Érica, a gente vivencia isso, entende? Então, quando a gente... É uma coisa assim, você está ali dentro de casa, né, com as crianças e com, enfim, o trabalho doméstico, não apenas o trabalho doméstico, né, as tarefas todas, como também a questão do famoso home office. Né? Quem tem trabalho para fazer, tudo bem, está ali. Agora, o número de desempregados, né, pessoas que ficaram sem emprego, por exemplo, as diaristas, as pessoas que vinham trabalhar na sua casa, muitas muitas patroas simplesmente dispensaram e não pagaram aquela mulher que vem, né, porque uma coisa nas mulheres é assim, nós, quando um conjunto de mulheres sai para o mercado de trabalho, outro conjunto de mulheres entra nas nossas vidas, nas nossas casas, e faz aquela tarefa doméstica que o mundo acha que é responsabilidade das mulheres. Tanto que, na maioria das vezes, quem paga diarista, quem paga empregada doméstica, é aquela que saiu para ir para o mercado de trabalho. Entendeu? Na despesa, na divisão, quando as famílias fazem uma divisão de despesas, né, quem paga a empregada doméstica é a dona da casa, ou aquela que saiu para o trabalho, entende? O que a gente tem? A gente tem uma questão muito cruel, que são as mulheres que ficaram em casa porque não podiam vir trabalhar e começaram, em alguns casos, elas também começaram a fazer máscaras, né? As mulheres são inventivas, começaram a fazer máscaras, começaram a fazer a questão como fala, marmita, quentinha, bolinho para vender, né? E aí começaram também a trabalhar a divulgar pela internet, entendeu? Então, divulgaram nos seus blogs, divulgaram nos grupos de WhatsApp. Então, foi uma invenção. Agora, uma coisa que é importante a gente pensar, que são os cuidados. Então, todos os cuidados na pandemia, surgem não apenas as mulheres cientistas. Quem descobriu o DNA aqui no Brasil foram 2 cientistas na USP, assim, de saída. Por quê? Porque trabalhavam naquela pesquisa há muito tempo e ninguém sabia, né? Ficavam escondidinhas, invisíveis. Nós, mulheres, somos invisibilizadas até pelo idioma, né? Não existem, tudo é masculino que informa, essa que é a verdade, né? Deixa eu ver se eu vou
sobreviver aqui nessa conversa, vou ver se eu sobrevivo. Eu tinha Vamos ver. uma outra questão que você levanta, Ângela, é o seguinte, é que a pandemia, essa questão das mulheres, né? Elas criaram máscara, criaram isso, mas elas tiveram que aprender a como transmitir isso na internet, como divulgar o trabalho que faziam, e isso virou um aprendizado, quer dizer, a necessidade acabou gerando. Uhum. Como foi a experiência do teletrabalho para todos, tanto homens quanto mulheres. O home office exigiu das pessoas, dos profissionais, uma familiaridade com a tecnologia que não tinham antes. Né? E isso pode ser uma saída, vamos dizer assim, para o futuro. Né? Não, isso certamente será uma saída, César, sabe? Primeiro, porque as empresas, fazendo só um parênteses, os homens estão em home office, mas a família respeita o horário de trabalho dele em home office. Tá? As mulheres estão em home office, a família não respeita. O filho vem pedir colo, o filho vem pedir posso isso, posso aquilo, entendeu? Alguém, o que nós vamos fazer de comida, o que não vai... Então, as mulheres terminam fazendo o trabalho home office de madrugada, quando todo mundo foi dormir, aí elas conseguem trabalhar. Então, isso é algo que é um parêntese, porque os homens têm esse tipo de, vamos dizer, de privilégio, né? O poder é homem e é branco. O homem negro não tem esse privilégio assim tão forte, né? A não ser quando ele é um profissional que já está fora, né, dentro de uma classe social em que ele consegue ter o seu escritório, em que ele consegue ter. Mas, mesmo assim, o poder é masculino e branco. A gente sabe disso muito bem. Tá? As mulheres negras sofrem muito mais do que se tem. Agora, uma coisa dos administradores, e que eu acho importante, é que ficou claro que o trabalho, o home office, ele não acaba com a produtividade. Ao contrário, ele emprestou às empresas uma redução de custo fixo e uma redução vamos dizer assim, no que as pessoas tinham de pequenos conflitos dentro dos espaços de trabalho. Isso eliminou um pouco. Né? Então, nós não vamos voltar a todo mundo para o trabalho do escritório. Tem uma variável. Certamente não. Tem uma variável que afeta os administradores na questão do home office, é que no nível da gerência, os gerentes, eles foram treinados e sempre tiveram sua prática para trabalhar junto com a sua equipe. Quando surge o home office, ele, gerente, se sente na situação também de afastado. Ele está exatamente em pé de igualdade com todos os demais da sua equipe. Isso faz exige uma mudança de comportamento, uma mudança de compreensão do outro, do olhar o outro, né? A necessidade de olhar. E os privilégios que o ambiente de trabalho dá para o gerente, para os cargos superiores, quando vai para home office, isso acaba. É verdade. Não tem esses privilégios, não tem o café na mão, não tem não tem a sala de reuniões, toda a parte pensada, separada, não tem, realmente não tem. Venha à minha sala. Não tem isso. Vem à minha sala agora, vamos conversar. Não tem isso agora, né? Mas agora eu queria, Ângela, uma outra coisa que quando a gente fala da pandemia, tem às vezes a gente vai por um caminho que é o caminho do pessimismo, né? Por isso que eu chamei a atenção no seu artigo que você lembra que a humanidade passou por várias outras epidemias, pandemias e desgraças, guerras, etc., e conseguiu abrir caminhos. E aí eu queria fazer aqui uma referência ao que você fala da escrita chinesa, sobre os ideogramas, né, que falam sobre o que é a palavra crise. Acharia interessante você comentar sobre isso. Porque é uma esperança.
Você vê o caminho, né? É crise, é problema, sim, você tem a oportunidade, mas é você olhar para frente. É você ter um caminho, tá? Você tem aquela oportunidade de mudar o ciclo. Então, se teve um problema, se você está enfrentando aquele problema, aquela crise, né, que o que nós estamos vivendo, você busca também passar por aquilo, alterando, mudança de caminho, né? É uma mudança que você faz na sua vida e na vida da sua empresa. O que a gente precisa também pensar é quantas empresas acabaram, mas quantas são resilientes, quantas permaneceram. Isso está uma interrogação. Então, que conseguem permanecer. Então, é interessante também a gente pensar que forma aqueles administradores trabalharam junto com a sua equipe, né, de mudança, de modo a permanecer com a sua empresa funcionando, tanto online quanto, enfim. Agora, sempre pensando, né, que tudo que se compra online tem que chegar. E aí chega por aquele rapazinho no meio ou um senhor, uma vez veio um senhor aqui entregar, um senhor mesmo, entendeu? De bicicleta, debaixo de chuva, entregando alguma coisa da farmácia, já não me lembro muito bem. Eu fiquei olhando para aquele senhor, sabe? Na verdade, ele perdeu o emprego, eu perguntei, óbvio, né? Ele perdeu o emprego, né? Perguntei se ele queria café, água, aquelas coisas que a gente... O que eu vou fazer com um senhorzinho, entendeu? Assim, veio de bicicleta, perguntei, não é? Eu falei, mas você está andando de moto na chuva? Não, estou de bicicleta. Entendeu? Então, é uma tristeza, porque tudo que a gente compra online, as empresas têm resiliência, permanecem, enfim, todas essas empresas grandes que estão com ações na Bolsa e tudo mais, muito bem, elas levantaram, elas conseguiram ficar dentro dessa questão da compra online, mas tem que ser entregue. Então, é a uberização do trabalho, né? É a precarização do trabalho, é toda essa situação que o trabalhador e a trabalhadora enfrentam no dia a dia pós-pandemia, mas já enfrentavam antes. A gente já estava vindo num processo de precarização do trabalho muito grande, né? A pandemia acentuou. Que é até uma situação típica de uma crise, né? Quando você tem uma crise, a precarização do trabalho é o primeiro fenômeno, né, social que acontece, como é o caso das guerras, revoluções, qualquer situação que muda, crises econômicas. A precarização do trabalho é o primeiro, assim, quer dizer, aquele é o recurso que se tem para manter as pessoas em atividade, né, gerando alguma renda. Mas é uma questão importantíssima para ser analisada, estudada, regulamentada, né? Não dá para ser do jeito livre como está sendo. Como está sendo. Tem que ser muito organizado. É verdade. A questão, você fala bastante, a questão da coletividade, né? Como uma oportunidade de saída para as organizações. Né? Como que você vê essa questão da coletividade, desse ajuntamento, né, das organizações para tentar buscar esse novo normal, sair melhor para esse novo normal? Bom, eu acho que tem toda uma situação. Se você tinha a questão, não, a gente continua no processo de globalização. Então, você tem as empresas trabalhando em vários momentos do processo produtivo, né? Então, elas têm não seria a palavra coletividade no sentido do coletivo mais, como vou dizer, mais harmonioso, mas sim um processo produtivo onde você tem as empresas trabalhando numa linha, né? Se você agora não está mais conseguindo manter essa linha, inclusive porque você precisa ter os insumos, uma coisa que ficou muito claro foi que China e Índia seguraram os insumos, entende? Tinham insumos, e nós, por exemplo, não temos insumos. Então, que coletividade é essa
mundial, né, que segura isso, que separa, que não tem como trabalhar. Então, nós precisamos aqui, em cada nação, né, trabalhar o seu processo de sobrevivência, vamos dizer, econômica, né? Não passando por um nacionalismo, como o Trump e os Estados Unidos fez, que comprou não sei quantos milhões de doses de vacina para não dar para o resto do mundo. Então, não é isso, não é egoísmo, não é, mas você trabalhar internamente, como a Fiocruz está fazendo, os administradores da Fiocruz estão fazendo, de se compor o que vai ser a possibilidade de atender na produção das vacinas. Já está com um planejamento muito bem feito para atender isso. Então, você tem todas as situações de quem vai estar cumprindo com aquele conjunto de necessidades para fabricar aquela vacina, né? Empresas menores, elas podem ter o que chama de coworking, né? As pessoas ficam no mesmo lugar, mesmo espaço, né? Onde elas dividem as situações, dividem os seus custos, né? Dividem os custos fixos e conseguem manter a sua independência entre cada um e compõem também uma rede, né? Uma rede colaborativa para que possam sair sair para o novo normal, né? Que realmente esse novo normal como é que nós vamos ficar. A gente quer fugir do termo novo normal, mas acaba caindo nele. Acaba caindo no novo normal, né? Sim, Érica. Bom, não, eu ia falar que você finaliza o seu artigo falando sobre a questão da relação de poder, né? A mudança das relações de poder, né? A reestrutura dessas relações para caber exatamente nesse novo normal. Como você acredita que vai ser isso, que vai ser essa modificação, essa maleabilidade das relações de poder, Ângela? Olha, isso vai dar uma coisa para a gente escrever, né? Precisa ter outra coisa. É você, de fato, colocar na prática como é que essa maleabilidade vai acontecer. Isso é algo que nós temos, na verdade, o poder amplo, né, das instituições, não, dos países nacionais, né, das coisas assim. O mundo está mudando. A China e os Estados Unidos, aparentemente numa guerra, aparentemente porque a questão comercial entre eles é algo que eles não vão perder dinheiro, nenhum dos dois, entende? Então, mas esse pêndulo, né, está sendo questionado. Né? Então, você tem muita coisa acontecendo para que essa questão de globalização e de geopolítica se altere ao longo desse período. Isso já está acontecendo e nós não vamos poder fazer muita coisa, não, entendeu? Senão, enfim, do jeito que nós andamos, não quero nem entrar muito nessa coisa, não, mas do jeito que nós estamos, nós vamos ficar. Né? Agora, ainda bem que vocês conhecem. Agora, voltando ao poder, as empresas, né, pequenas empresas, elas vão estar dentro desse conjunto de situações econômicas que, por um lado, procura oferecer alguns recursos para que não mandem embora o plano não mande embora os seus trabalhadores, mas, por outro, também você tem ações econômicas que não vão trazer uma velocidade na criação de riqueza no país, né? No caso nosso, assim, pessoas, né, dentro de nossas famílias e nossas relações pessoais, eu acredito que a mudança já esteja acontecendo. Quando você precisa passar muito tempo dentro de um espaço físico, né, que você não está sozinha, se você está sozinha ou sozinho, você telefona, você procura entrar em contato com o telefone. Se você não está, se você está em casa com a família, aquela relação muda necessariamente. Porque antes a gente morava com as pessoas, todo mundo ali morando, mas você saía, ia trabalhar, voltava, ia não sei o quê, andava na rua e tal.
Agora não. Então, você está todo mundo ali, todo mundo tem que se respeitar. A civilização, né, quando as pessoas estão juntas, ou explode, como o caso da violência contra as mulheres, Perfeito. que explodiu, sabe, de uma forma, né, que está aí mostrando. Então, essa relação de poder é uma relação que, na hora que explode na violência contra a mulher, está dizendo assim, olha, quem manda aqui sou eu, entendeu? Com a violência doméstica também, com as crianças, gente. Com as crianças. É um absurdo, né? Por incrível que pareça. A questão do aumento da violência contra a mulher, eu fiz uma entrevista há mais ou menos 2 semanas com uma coronel da Polícia Militar, em que ela falou que no Acre, nos primeiros 2 meses, as denúncias aumentaram 300%. Isso mesmo, isso mesmo. Aí a gente vê a quantidade de gente que também não denuncia, né? Então, aí você vê o quanto a relação de poder é influenciada pela questão socioeconômica também. Também. Mais interessante. É vital para isso. E deixa eu só fechar uma coisa com a questão da violência que a Érica trouxe. É o seguinte, aqui no Rio de Janeiro, a juíza Adriana Mello, ela veio dizendo que ela estava assustada, ela é juíza de uma defensoria, era assustada porque as mulheres não estavam comparecendo nas sessões que tinham que comparecer, entende? Por quê? Porque o tráfico disse que não podia sair de casa. Lembra que teve uma situação em que disse, não pode, fica em casa, não pode sair de casa. Então, não podia sair para nada, entendeu? E aí cai a coisa. Além disso, não podia sair pelo isolamento, né? Então, são situações incríveis. Uma situação muito interessante, quer dizer, um paradoxo, é que a gente começa a ver o lar, né, como um ambiente extremamente perigoso para crianças também. E para as mulheres. E para as mulheres. Isso é um paradoxo difícil de ser aceito, né? A gente falando em civilização, que é o que seria a proteção, que é o que seria todo o aconchego, se torna a gente vê um lado dele que é um lado de extrema violência e para a criança e para as mulheres. Bom, eu acho, Érica, que a gente ultrapassou o tempo aí. A Ângela está... Só um pouquinho. Eu queria uma palavra da Ângela, queria um comentário da Ângela, né, baseado em tudo que você estudou para esse artigo, né, todas as reflexões que você vê. Como você entende esse mundo pós-Covid, tanto para as pessoas quanto para as organizações? Qual é a principal reflexão que você fez nesse artigo, Ângela? Olha, tanto para todos nós, né? De que a gente tem que ter muita tolerância, sabe? É você ter um olhar para o mundo e sabendo assim, não estamos sozinhos, temos que ter... como é que eu vou dizer? Não é só tolerância, não. Temos que nos aproximar do outro, temos que receber empatia. Tá? Temos que ter empatia com o outro, temos que trabalhar junto para que essa solidariedade humana de fato exista. Tá? Para que a gente não termine com a raça humana, né? Porque foi visto que durante o isolamento, né, a terra se revigorou. Né? O ar ficou melhor, os peixinhos apareceram, as tartarugas, os rios ficaram melhores, não só aqui no Brasil, no mundo. Né? Embora a gente tenha tido um excesso de queimada na Amazônia. Mas isso é um particular. E no Pantanal. Pantanal, não é? Então, isso é uma questão. Mas é isso, é empatia com o outro e tolerância com o nosso dia a dia, entendeu? Pensar o que a gente vai fazer e ter uma visão assim, e agora, daqui para frente, eu mudo como? O que me interessa de mudar? Né? Qual é a mudança que eu tenho, tanto nas empresas quanto pessoal? De que maneira eu vou atender? As empresas,
buscando quais são os nichos de mercado, que mudou, o mercado mudou, o consumidor mudou, a forma de consumir mudou, então quais são os nichos de mercado e qual é o caminho que a empresa deve seguir. E nós, né, tendo bastante paciência, tolerância e pensando que vai dar certo. Não. Ângela, olha só, Ângela, para a gente encerrar aqui, certamente você vai ser chamada de novo para conversar. Que bom, fico feliz. Porque você trouxe assim, uma qualidade de reflexão que é muito importante nesse momento de incerteza. Quer dizer, a gente tem, como administradores, né, que lidamos basicamente com as pessoas, né, chega na hora da crise, né, chega na hora da crise, precisa a empatia estar como no primeiro plano, precisa os objetivos estarem muito claros, precisa que as estratégias sejam mais humanas, né? Sim. Então, foi muito, muito importante essa sua fala, porque a sua fala foge um pouco do discurso muito técnico, muito sobre tecnologia. Não, todo o teu discurso está sempre fazendo a referência do que é humano, de Sim. que tudo que a gente faz é porque nós somos humanos, é para o outro humano. Então, foi muito bom. Eu fico gratificado com a sua vinda, aprendi muito. Obrigada. Né? Aprendi muito. E aí a Érica faz as honras da despedida aqui, que eu faria umas 2 horas de programa. Gente, a troca foi muito boa. Eu que agradeço muito a vocês também, tá? Obrigada a você, Ângela. E como o César falou, o CRA está sempre aberto para você, para suas ideias, seus artigos. Será sempre recebê-la por aqui. Muito obrigada. De nada. E vocês que acompanharam a gente até aqui já sabem, sempre novos assuntos, novas conversas aqui no programa Conversa Pública. Até a próxima. Tchau, tchau.